Tiago estava nesse arroz assim com potência, irmãos, né? Muito bom, sejam bem-vindos. Você está na primeira igreja batista da cidade de Jacareí, no ministério de homens, chamado Homens de Valor, né? Nós temos esse chamado de Deus de experimentar o plano de Deus para a nossa vida. Uma das palavras que Deus tem ministrado ao meu coração, eu tenho sido muito confrontado, tem feito dela a minha oração, e ao mesmo tempo, como equipe pastoral, como liderança, oramos por você, para que você se torne um homem admirável. Esse é o nosso chamado para hoje. Homens admiráveis. Eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos vivido nos nossos dias é poder expressar, revelar, tornar visível um Deus invisível na nossa vida. Eu não sei qual é a herança que você tem, qual foi o lar que você viveu, quais são as referências que você tem, mas você tem aprendido nos últimos tempos, nas nossas falas, nas nossas reuniões, no domingo à noite e também aqui, o quanto a nossa maneira de viver, ela é aprendida. Nós temos um legado, nós temos uma história, nós temos uma influência. Todos nós temos heranças que são bênçãos, mas temos heranças também que não são bênçãos. Elas são heranças que nós precisamos renunciar. Aprendemos também, durante o transcorrer desse tempo, a importância de reconhecermos as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Nós temos batalhas em comuns. Todo homem, no contexto que nós estamos vivenciando, temos batalhas. E eu acho maravilhoso você perceber o Espírito de Deus, como Ele tem ministrado ao coração de cada um de nós. Quando eu falo de nos tornarmos homens admiráveis, não é um sinônimo de perfeição. Deus não diz na sua palavra que você, como esposo, não irá falhar. Deus não diz na sua palavra que você, como pai, não irá falhar. Deus não diz nas escrituras que você, como um cristão, como um representante de Cristo, como um embaixador, você não irá errar e falhar. Nós, em nossa jornada, estamos caminhando para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. A diferença é que homens admiráveis, eles respondem biblicamente a todas as circunstâncias, inclusive quando eles erram. Em muitos aconselhamentos que eu confrontei alguns homens das mais diversas idades, e eu já fui confrontado dessa maneira, eu tenho dito que eu não me escandalizo com tropeços e erros, mas eu de verdade fico indignado com a covardia, quando a gente não admite o nosso erro, ou quando a gente para de lutar. Eu falo que como homens nós erramos. Como homens, nós estamos batalhando, mas até quando a gente erra, a gente consegue fazer a vontade de Deus. Nós precisamos admitir e nós precisamos percorrer o caminho da restauração, da reparação. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Claro que os erros, eles não podem ser planejados, eles não vão ser intencionais. A conversão ou o novo nascimento trouxe em nós percepções diferentes que na nossa vida sem Cristo a gente não tinha, que é uma inconformidade, uma inquietação santa quando o pecado acontece em nós. Qual é a evidência de que você nasceu de novo?
Uma das primeiras coisas é que você não consegue ficar mais em paz quando você está fora do plano de Deus, quando você está fora de propósito. É impressionante, a sua consciência começa a acusar você, e você vai perceber que isso não tem a ver apenas com moralidade, porque nós recebemos uma herança de que pecado tem a ver com aspectos morais, tem a ver com o certo e o errado. Mas se você realmente for ser honesto, você vai perceber que a sua alma, e existe falta de paz, insatisfação, angústias, não necessariamente porque você está errando. Você vai perceber que quando você não está fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer, você também vai perder a alegria da salvação. Eu não estou falando de perder a salvação, mas a alegria da salvação. Por isso que eu falo que o maior elemento que mais destruiu homens se tornarem admiráveis é a religiosidade. Por que, pastor, a religiosidade? Porque é na religiosidade que nós aprendemos a classificar o mundo a partir de aspectos morais ou não morais. Então, como homens, quando nós vamos avaliar a nossa vida em qualquer âmbito espiritual, igreja, ministerial, familiar, paternal, nós passamos a perguntar-nos se eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, entendemos santidade como não cometer pecados morais, e a Bíblia aumentou o nível. Jesus trouxe a realidade de que pecado não é só aquilo que Moisés trouxe no âmbito do comportamento. Ele vai dizer: você também peca nas intenções do seu coração, e até fazendo coisas certas você pode pecar, dependendo do que te move a fazer isso. Por exemplo, Jesus disse que eu posso pecar orando, que eu posso pecar sendo um doador. Eu posso pecar com hábitos espirituais como o jejum. Por quê? Se eu oro para aparecer, para ser aprovado pelos homens, se eu jejuo para ter um aspecto exterior de espiritualidade, e se eu sou generoso para que as pessoas me aplaudam, ele está dizendo: você está fora de propósito. Então, para Jesus, homens admiráveis estão além do comportamento externo. Vou repetir de novo. Na perspectiva bíblica, homens admiráveis estão além do comportamento externo. Começa com o coração, e aí o negócio complica demais para a gente. Porque eu posso olhar como esposo e eu digo assim: o que essa mulher está falando? Eu sou um homem bom, eu trabalho, eu sou um pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu sou um homem bom, eu vou da igreja para casa ou para o trabalho para casa, e eu não estou fazendo nada errado. Por que ela está reclamando? Eu tenho orgulho de mim mesmo. Né? Ela deveria estar feliz de ter casado com um homem como eu. E eu posso não estar vendo áreas, e às vezes meus filhos, eles podem estar se queixando, e no meu discurso eu posso estar repetindo frases como: tudo que eu faço por essa família nunca está bom, eu trabalho pra caramba, está te faltando alguma coisa? E eu estou falando na perspectiva de ser um homem provedor. Eu, como homem, na minha geração, recebi como herança a missão de ser um provedor, um conquistador externo, botar faca na boca e sair em busca da caixa e trazer isso para minha casa. E essa é minha missão de homem: não deixar faltar absolutamente nada em casa. Amém? É bom isso ou não? Claro que é bom, é uma herança maravilhosa. Mas, voltado para as Escrituras,
o papel masculino está além de ser um provedor, porque ser provedor é um dos meus aspectos como missão. Porque eu tenho outros chamados de Deus para exercer como homem. Porque eu posso suprir necessidades físicas para a minha família, e eu posso, diante da minha carência espiritual, de não receber, eu estar deixando vazios na minha família, na perspectiva emocional, afetiva, verbal, de presença, de cuidado. E quando existem lugares vazios que Deus planejou para que eu os preenchesse, aqueles lugares se tornarão habitados inadequadamente. Vou repetir de novo. Se como homem eu tenho um chamado de coisas que só eu posso fazer, e eu não estou exercendo esse chamado de Deus como propósito, aquilo vai gerar ocupações inadequadas. E eu vou estar vivendo fora de propósito. Está conseguindo entender? Por quê? Porque como homens, nós somos a primeira representação de quem é Deus. Eu vou repetir de novo. Como homens, nós somos a primeira representação de quem é Deus. Se eu estiver completamente perdido, confuso na minha missão como homem, e eu começar a estudar na Bíblia a paternidade de Deus, e eu quiser imitar e representar como Deus age, eu vou ser a maior expressão e evidência visível de quem é Deus. Então, a minha família, meus filhos, minha esposa não terão dificuldades de se relacionar com Deus como pai. Mas se eu falho na paternidade ao expressar o amor de Deus, vou gerar nos meus filhos uma oportunidade de se instalar um espírito que domina o Brasil e o Vale do Paraíba, chamado orfandade espiritual. A lei da orfandade é uma mentalidade, é um pensamento onde, diante de situações, os filhos não se sentem amados. E isto é uma influência espiritual tão grande, onde muitas vezes os filhos podem até ter amor, mas Satanás pode cegar ao ponto destes filhos não conseguirem receber esse amor. Bloqueia por causa de uma distorção na mente. Por exemplo, uma das grandes características que você percebe num espírito ou num sistema que é governado pela orfandade é que no sistema onde a lei ou a norma ou o limite não é compreendido como demonstração de amor e aspectos que se relacionam à segurança. Eles não conseguem compreender isso. Não há uma abençoar da figura de proteção que é representada pela figura masculina. A orfandade dá lugar a habitações inadequadas. O primeiro erro de Adão, qual foi? O primeiro pecado de Adão? Ter
silêncio. O pastor Ray Craig escreveu um livro chamado O Silêncio de Adão, porque o texto nos dá a impressão que enquanto Eva conversava com a serpente, Adão estava do lado ouvindo. A função de todo homem é ser o representante da voz de Deus. A missão dada ao homem na criação tinha ou não tinha a ver com a voz? O que vocês me dizem? Tinha ou não tinha a ver com a voz? Ele tinha que dar identidade à criação, ele tinha que nomear a criação. Isso era a missão dele. Era a missão profética, era declarar, era falar. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Mas quando ele se cala, o pecado de omissão dá lugar para que a adoção das trevas assuma o governo dos nossos filhos e da nossa casa. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Esse sistema é tão poderoso que, se você estudar a história, eu tenho vários ovelhas que são policiais aqui e eles podem testemunhar para você que a grande maioria daqueles que estão marginalizados, que estão no ambiente do crime, que estão em aspectos relacionados à violência, a grande maioria deles são filhos cujo coração é dominado pelo espírito de orfandade, onde os representantes das trevas se apresentam como pais. O traficante adota o menino que está, o bandido adota, o abusador adota. O grupo, e aí é impressionante como este esquema de orfandade, os órfãos ou os marginalizados se unem e se identificam, e eles passam a ser admiráveis e respeitados a partir de um ato de violência ou do mal. Então eles são admirados pelo mal, eles botam terror, eles se sentem validados diante de uma ação que tem a ver com o mal. E este é um espírito de governo. E é muito legal você perceber as ações entre o livro de Josué e o ministério de Jesus, o quanto a orfandade ou o pensamento ou a mentalidade da orfandade, ela é curada pela palavra. São dois eventos. Josué, o livro começa falando que existe um aspecto de luto. Moisés morre, certo? Moisés morre, mas o povo se sentiu órfão, porque Josué foi preparado para isso. Se você ler Números capítulo 27, a expressão que tem lá é que quando Deus fala para Moisés: você vai ser recolhido, você não vai entrar, você vai ver, e Moisés intercede pelo povo e diz assim: quem vai escolher? O povo não pode ficar como ovelha que não tem pastor. Ele diz assim: Josué, filho de Nun, ele estará no teu lugar. Ele foi preparado para isso. O pastor Vicente nos ministrou sobre a autoridade numa das pregações, e se você ler Êxodo capítulo 33, o versículo 11, o texto diz que Moisés falava com o Senhor cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo, quando ele entrava na tenda do encontro, e Josué, o seu servo, não se apartava dele. Ele imitava o ambiente da intimidade. Como pais, nós temos o primeiro desafio de revelar aos nossos filhos, à nossa esposa, o caráter de intimidade com o pai. Se nós não desenvolvermos
intimidade com Deus, não nos tornaremos admiráveis diante dos nossos filhos e da nossa esposa da igreja, porque a admiração não está relacionada ao desempenho externo primeiro, ela é consequência. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Ser admirável aos olhos daqueles que estão ao seu redor é uma relação direta da nossa intimidade com Deus. Nenhum homem conseguirá se tornar admirável se não for pelo caminho da intimidade. Jesus era admirável, mas não pelo comportamento. Os fariseus, eles eram, na verdade, as pessoas falavam assim: ele fala como que tem autoridade, não como os fariseus. Ele é coerente. Há uma coerência entre o interno e o externo, entre o privado e o público. Existe uma coerência. Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, ministrando suas últimas lições entre João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, que termina com a oração sacerdotal. No capítulo 14, quando ele anuncia que não estaria mais com os seus discípulos, a reação dos discípulos é perturbação, desespero emocional, uma ação, um sentimento de estar perdido, mas a expressão que o versículo 18 menciona é: não os deixarei a vós. Eu, o Espírito Santo, ou o Pai, dará a vocês um Consolador. Então, quando você percebe a orfandade, ela precisa ser combatida no âmbito espiritual, porque os nossos filhos precisam ter os seus olhos abertos para receber o nosso amor. A esposa precisa ter os olhos abertos para receber o amor. Mas isso só acontece quando eu recebo também as leis de proteção de Deus, porque nós homens, na nossa relação com Deus, podemos nos sentir órfãos quando nós não recebemos a sua palavra como proteção para a nossa vida, porque o espírito de orfandade diz para nós que os mandamentos do Senhor nos restringem do prazer ou da alegria ou da satisfação, quando na verdade elas nos protegem para que a gente tenha de verdade uma alegria e uma satisfação. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, quando eu como homem sigo os passos da intimidade do meu mestre Jesus, quando eu compreendo que as coisas para serem admiráveis não começam no âmbito externo, mas sim no secreto do quarto, então eu não vou conseguir ser admirável, porque algo acontece no mundo espiritual que pode cegar a mente de uma esposa, cegar a mentalidade dos filhos e não perceber esse lugar de intimidade. Agora, quando na minha vida eu represento e eu construo essa intimidade, e é nessa intimidade que me torno vulnerável, que admito, que confesso, que reconheço minhas fraquezas, que falo do que eu sou, do que eu consigo, do que eu não consigo, que posso ser honesto com Deus, que vou revelando as áreas que eu tenho luto com pornografia, luto com a bebida, luto com a amargura, tenho a mágoa, me sinto rejeitado, não me sinto valorizado, eu estou confuso, sou inconstante, eu tenho uma mentalidade, eu não me sinto inteligente, me sinto confuso, e eu começo a falar nessa intimidade e dizendo: Senhor, cria em mim este coração, desenvolve em mim, coloca em mim, me torna íntimo, faça com que meu coração, então eu tenho a experiência de Moisés, foi lá no monte eu receber na intimidade e a lei, que o rosto de Moisés brilha, e é essa autoridade que nós precisamos.
E aquilo é tão impactante que isso influencia todas as áreas da nossa vida. A intimidade nos leva à santidade, e a santidade nos leva à autoridade. E é a autoridade que nos leva à conquista. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? A intimidade me leva à santidade, a santidade me leva à autoridade, e a autoridade me leva a esse ambiente de conquista. O problema é que nós queremos ir para a conquista sem passar pela intimidade, sem a santidade, sem a autoridade. E eu posso até conquistar, mas qual é o problema? Me perco na conquista, me perco no sucesso, me enredo, caio no orgulho, caio na soberba, bato no peito e digo que eu sou bom. E é nesse lugar que está assim a minha derrota. Então, quando eu falo de homens admiráveis, não se trata de homens que não falham, mas de homens que são honestos, que não escondem seus pecados, que pedem ajuda, que admitem as suas vulnerabilidades, que usam como chave a humildade para dizer: não sei, não consigo, não sei alcançar o teu coração, não sei como te proteger, não sei como cuidar, mas eu desejo aprender. Eu estou na posição de servo, pronto para te ouvir, para compreender e me tornar. Me mostra o caminho ao teu coração, me mostra o caminho. Quero me tornar um homem melhor, quero que você receba amor, proteção. Sim, quando coloco limites, quando expresso normas, quando desejo organizar, é a minha missão como homem, filhos, esposa. Eu tenho que representar o caráter de Deus. Deus estabeleceu limites, normas como proteção. Se você não me abençoar, não receber os limites, a nossa família entrará em caos. Então eu preciso expressar o amor do Pai nesta casa. Mas eu preciso te revelar que os meus limites não é buscar a minha glória, elas são uma expressão do amor de Deus. É a minha maneira de amar vocês. Me abençoe. Então eu acho precioso perceber como Josué e Jesus, Josué capítulo 1, o povo não se sentiu órfão. Não houve o sentimento de orfandade. E Deus é tão precioso que aí entra a parte sobrenatural, porque no capítulo 3 Ele vai chamar o povo para santificar antes de atravessar o Jordão. E no versículo lá em seguida, no versículo 17, Deus vai dizer para Josué, para o povo, diz assim: santifique-os, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vocês. Ao povo, Deus diz assim: diga ao povo que é amanhã. Mas para Josué não foi amanhã não. Para Josué diz assim: hoje engrandecerei o teu nome da vista de todo o povo. Para o povo foi amanhã, mas para Josué foi hoje. Você está conseguindo entender isso? Agora existem elementos que nos ajudam. Como nós encontramos o caminho de ser admirável? Josué, capítulo 1, apresenta 4 vezes ser forte e ser corajoso. Capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, versículo 7, versículo 9 e o versículo 17. São 4 vezes no capítulo 1 que aparece a expressão ser forte e corajoso. A primeira expressão no versículo 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sobre juramento que prometi dar
aos seus pais. Primeiro, noção de missão. Ele está tendo uma responsabilidade. É você que tem que tomar a iniciativa. É você o primeiro. É você responsável por iniciativa. Homens, você é admirável quando toma iniciativa. Você, como homem, na passividade, em qualquer área da sua vida, não será admirável. Deus deu a você a responsabilidade de tomar iniciativa. Esta é a nossa missão. A palavra missão significa alvo. Missão dada, missão cumprida. Senão pede para sair, porque você vai comprometer o caminho. Então Deus está dizendo a você: gente, é uma responsabilidade terrível ser homem. Ou você acha que Josué não teve medo? Teve ou não teve? Teve, senão Deus não tinha dito seja forte e corajoso. Seria desnecessário. Senão Deus não tinha dito isso. Seja forte e corajoso. Porque o tamanho da tarefa, pensa no negócio, substituir Messi, complicado. Entendeu? Se substituir um corintiano aí é facinho, mas os caras ali na frente é diferente. É complicado. Entendeu? É difícil. É diferente. Coloque-se no lugar de Josué. O cara está substituindo o maior legislador, camarada que recebeu os mandamentos, que por meio das mãos dele, do cajado dele, Deus fez tantos milagres. Uma mente brilhante, educada em Harvard da época, que era o Egito, 40 anos, experimentaram no deserto, experimentou um cara brilhante. De repente você vai lá, um pupilo, e dizer, vai substituir Messi. Não dá não, busca outro. Mas ele vai dizer, é você. Eu sei que existe muita coisa que você não se sente capaz, e que Deus está pedindo para você assumir esse negócio. Toma a iniciativa desse negócio. E você às vezes está, não, Senhor, manda outro. Deus está chamando você. Você precisa vir no campo da batalha. Porque a geração de Josué não é mais pastor. A geração de Josué são comandantes de exércitos. Amém. O pastoreio ficou para trás. Porque agora é espada, agora é luta, agora é guerra. E Deus está chamando homens especialistas que digam, eu quero assumir a minha responsabilidade. Amém. Quando o homem assume uma responsabilidade, ele se torna admiráveis. O segundo, tem que ser forte e corajoso, já não é uma relação à missão, mas é uma relação sobre as balizas ou os valores de como eu vou chegar, porque a questão não é só chegar de qualquer maneira, é a maneira como você luta. Ele vai dizer assim, então somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aqui ele está falando de uma habilidade. Domine a palavra, busque a palavra, conheça a palavra. A sua espada são as escrituras. Relacione-se com Deus, relacione-se com as escrituras. Não se desvie, não negocie, não se afaste. O esforço primeiro foi para a iniciativa, o segundo esforço e a coragem é para obedecer ao que Deus está falando.
provação, do julgamento. Mas seja forte e corajoso. Não se afaste, nem para a direita nem para a esquerda, porque você vai prosperar. Queridos, você não vai ser admirado porque você tem grandes competências. Todo homem tem grandes competências e todo homem em alguma área não é muito competente, não. E eu vou te dizer uma coisa: não é a sua competência e o seu desempenho que vai fazer com que você seja admirado. Você pode impressionar com grandes resultados, queridos, mas é o caráter que vai arrastar pessoas. Amém. Esse é o caminho. No terceiro lugar, o terceiro ser forte e corajoso, não te mandei eu, diz o versículo 9, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí a noção de desafio, ali a superação dos medos, das emoções, ali é o tamanho da tarefa, é grande. Não desanime. Aí Deus vai dizer uma coisa: a questão não é o que você vai enfrentar, mas é com quem você vai. Está conseguindo entender? A questão não é o tamanho da tarefa, mas com quem você vai estar enfrentando essa tarefa. É você dizer: Senhor, vá à frente, vai à frente, assuma o comando, assuma o controle. Eu quero te seguir, eu quero fazer o que o Senhor quer, e aí você vai viver. Porque você pode escolher coisas que às vezes a família não vai aceitar, a esposa não vai entender, mas você tem uma voz e uma palavra que o Senhor está te dizendo: faça, e você vai ter que fazer. Mesmo que sejam decisões que não são aprovadas pelas pessoas, mesmo que às vezes você tenha que chorar, mas Deus vai honrar você. E é nesse lugar, quando você aceita o desafio de fé, eu vou te dizer uma coisa: o Espírito de Deus vem e Ele vai honrar você. Amém. E a autoridade na sua casa sobre os seus filhos vem, e eles veem a glória de Deus na tua vida, porque você agiu por fé. Amém. Porque fé só precisamos naquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque se tem alguma coisa que você se sente incapaz, provavelmente não é de Deus, e você não precisa de fé, você precisa de disciplina e esforço. Mas se você quer ver Deus na sua vida, você vai entender que só vai acontecer aquele negócio se Deus intervir, senão você vai passar vergonha. Isso é uma ação de fé. É a direção de Deus, onde aquilo para acontecer só vai acontecer se Deus intervir. E é nesse lugar que entra o ambiente do sobrenatural. É nesse lugar que você vai se levantar como homem. É nesse lugar que a glória de Deus se manifesta. Mas para isso você não precisa de coragem. Em último lugar, é algo que você vai ter que ensinar à sua família, à sua igreja, à sua liderança. É o quarto ser forte e corajoso. Os primeiros três foram dados por Deus, mas o quarto, que está no versículo 17, foi dado pelo povo. Diz assim: todo homem que se rebelar, versículo 17, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Espera aí que eu me perdi aqui. Subindo aqui o ser forte e corajoso, o quarto. Então, atravessando aí, alguém consegue ler para mim? É o 18, né? Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto ordenaste, seja morto. Então somente ser forte e
corajoso. Obrigado. Versículo 18. Quem que está falando isso? É o povo. Eu vou te dizer uma coisa. Uma das características de um ambiente de orfandade é que o povo não abençoa a sua liderança. Se nós formos falar de ambiente de polícia, uma das poucas polícias que eu conheço do ambiente de lei e exército que não honra e não abençoa, o Brasil não consegue abençoar. E no ambiente de liderança que não é abençoada, ela se sente ferida e ela responde com uma opressão, que torna violenta. E a violência alimenta o sistema da orfandade. Eu acompanho, por exemplo, órfãos que são adotados, ou pessoas que são adotadas. Estes filhos, nos primeiros anos, fazem a vida impossível dos pais para ver se realmente estes pais amam. E só quando eles passam pela prova que eles conseguem receber amor. É impressionante. Uma das grandes fortalezas da cidade de Jacareí é que em ambientes da cidade que eu tenho estudado nesses 2 anos, e eu já estou indo para o 2º ano aqui em Jacareí, é impressionante que, assim também como no Vale do Paraíba, e no Brasil em si mesmo, não se valoriza a prata da casa. Se estende o tapete vermelho para o estrangeiro. Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata isso. Mas não abençoamos a prata da casa. Não reconhecemos a autoridade que existe em nós. Nós temos que ter os 3 ser forte e corajoso, mas os nossos filhos, as nossas esposas, precisam nos dar esse 4º ser forte e corajoso, porque eles precisam autorizar-nos, abençoar-nos e reconhecer e dizer: eu abençoo você, me comprometo com você, ser forte e corajoso. E é na aliança entre a paternidade e os filhos que o avivamento vem. Por isso que a última profecia de Malaquias diz assim: quando o coração dos filhos se voltar para os pais e o coração dos pais se voltar para os filhos, então eu enviarei o Espírito de Elias, que é o Espírito relacionado à profecia. Então, se eu não abençoo minha liderança, eu entro num ciclo que cultiva a orfandade. Por isso que quando mulheres são ensinadas a abençoar os seus maridos, filhos são ensinados a honrar os seus pais, este espírito de orfandade se quebra. Mas o primeiro passo é de quem? Do Josué. Nós precisamos ultrapassar isso. E é nesse lugar que nós nos tornamos admiráveis. Quando nós estudamos a dinâmica do desejo sexual em mulheres, você sabia que o desejo sexual feminino está intimamente relacionado a uma admiração do homem? A nossa admiração ela é física. O homem, ele sente desejo ao olhar a mulher. Não é muito difícil. Mas a mulher, ela sente desejo ao admirar o homem. Por isso que Provérbios capítulo 7 diz: uma prostituta sai em busca de um pedaço de pão, mas a mulher adúltera sai em busca da alma do homem. Ela deseja a admiração dele. Ela quer o que este homem simboliza. Ela deseja a glória deste homem. Por isso que está além do físico.
E Satanás entra no lugar de bloquear exatamente porque quando passa uma mulher a não admirar este homem, compromete-se e aí ela entra no espírito da maledicência, da murmuração. É quando se fala mal, e quanto mais se fala mal, ela destrói com as suas próprias mãos, não validando e abençoando a autoridade. Por isso que no sistema que expulsa o espírito de orfandade, homens pagam o preço pela missão, tomando iniciativa, voltam o seu coração pela palavra, vencem os seus temores pela presença de Deus, porque Ele está conosco, e quando aqueles que eles lideram recebem a bênção, uma história nova se estabelece no âmbito de uma localidade pessoal, de uma família, de uma empresa. O Espírito de Deus se manifesta sobre. Uau! E aí vem grandes conquistas. As cadeias se rompem, as correntes. Deus começa a manifestar a sua glória. Mas quem tem que dar a primeira iniciativa? Quem? Porque a mulher, ela apoia a missão. Isso significa submissão, debaixo da missão, está do lado. E a missão é o homem, é amar. Então, quando nós amamos como Cristo amou, nos tornamos verdadeiros Josués, Boaz. Entramos em remissão de mulheres que podem estar dominadas por espírito de orfandade. As resgatamos pelo amor de Deus que é revelado por meio da nossa vida. E é nesse lugar que somos agentes de restauração de muitos, porque em nós o amor do Pai se revela e se torna visível. Aleluia. Glória a Deus. Nos tornamos então homens admiráveis. Amém. Deu para entender? Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Eu quero que você fale com Deus nesse instante. Eu quero te convidar a você, primeiramente, trazer a sua memória. De que maneira, qual foi a herança? Você percebe em você uma inclinação à orfandade, sentimento de rejeição, de desvalorização, pensamentos que fazem com que você se sinta sempre atacado, deixado à margem, não compreendido, marcado por abandonos, por divórcios. Você não recebeu referência de paternidade, de masculinidade. É nesse lugar que Deus vem e se apresenta para você como Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você não é um órfão. Quando você entregou sua vida a Jesus, você foi adotado por Ele. Ele te amou. Ele declarou: você é meu filho. Você é o meu filho. Eu sou hoje o modelo de expressão de amor.
eu te amo, eu comprei, eu vim te buscar, eu te recebo. E é nesse lugar da filiação com o Pai que o Senhor Jesus quer começar curando as tuas feridas de orfandade. É nesse lugar de intimidade com o Pai que você pode receber a autoridade. Mas antes de receber a autoridade, você precisa receber a santificação. É quando Deus começa a tratar das feridas, dos pecados. Por meio da palavra, você vai sendo transformado, curado. E quando você percebe que na intimidade, a exterioridade vai revelando o caráter do Pai, e à medida que você revela o caráter do Pai, uma autoridade começa a surgir, a sua boca começa não mais a murmurar, a queixar, a atacar, não é mais a ira, mas agora é a firmeza, não é mais o silêncio, é uma voz que começa a expressar a graça de nessa autoridade que você experimenta nele, então você começa a entrar na mente de conquistas. Outras pessoas são libertas porque elas veem o amor do Pai em você. E esta é a cura que o Brasil precisa. Talvez você tem pensado que Deus abandonou você, que Ele não liga para você, que os seus mandamentos são uma restrição da sua felicidade. Talvez você tenha pensado que Deus é injusto, mas você pode ir até Ele e dizer: Senhor, mostra-me o teu amor, abre os meus olhos. Você também vai dizer: Senhor, abre os olhos da minha família, abre os olhos dos meus filhos, abre os olhos da minha esposa para que elas vejam, Senhor, o teu amor em minha vida. Abre a boca deles para que abençoem minha missão, Senhor. Eu preciso do quarto ser forte e corajoso. Eu preciso, Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento. Quando uma igreja abençoa a sua liderança, ela experimenta algo grandioso. Quando uma família abençoa o pai, quando uma sociedade abençoa seus governantes, seus policiais, as figuras de autoridade, isso cria um ambiente de cura e de transformação. Então, Senhor, neste momento nós nos arrependemos das vezes que nós não abençoamos a fonte de autoridade. Nos arrependemos por não ter honrado, Senhor, a autoridade, a expressão, a lei, os nossos pais. Nós te pedimos perdão, Senhor. Mas como homem, nós também perdoamos os nossos filhos, as esposas que nos momentos que elas não nos honraram, não nos abençoaram, não reconheceram. Como pastor, Senhor, eu abro mão e perdoo toda pessoa que não tenha honrado a liderança, Senhor, no seu coração, com a sua boca. Nós, ó Pai, pedimos perdão no nosso país quando não abençoamos o nosso presidente, as autoridades, as expressões. Nós declaramos hoje e abençoamos o nosso presidente, os deputados, os senadores, Supremo Tribunal, os juízes, prefeitos, vereadores. Nós abençoamos.
nós reconhecemos e imploramos ao Senhor que o Senhor nos dê homens e mulheres, ó Pai, que temam no Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos uma história diferente na nossa vida. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor, torna-nos homens admiráveis, Senhor. Torna-nos, cura-nos, sara-nos, limpa-nos, arranca-nos das prisões onde nós podemos estar, dos temores, dos medos, do pavor, da escravidão, dos vícios. Oh Deus, em nome de Jesus, onde cada homem estiver preso, Senhor, venha, Senhor, e arranca eles onde eles estão. Expulsa Satanás, repreende o diabo, Senhor, com as suas armadilhas. Oh Deus, sara-nos da orfandade, Senhor, manifesta o Teu amor, oh Pai, nós abençoamos, oh Deus, reveste-nos de autoridade, Senhor, no nome de Jesus que eu louvo o Teu nome, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Espero que você tenha ficado entendido. Eu sei que é um conteúdo diferente, mais consistente para vocês, mas foram as palavras que Deus tem ministrado no meu coração durante todo esse tempo. O meu chamado para você é que você permaneça meditando e ore em cima desta palavra. Se leve e peça para que o Espírito Santo convença e abra seu entendimento durante esse momento. Tá bom?